where Mary Philbin takes the mask. I saw the picture once, and I almost ran out of the theater. And I started to build this moment to Russie. How close we are, getting close. O ator Lon Chaney era, em todas as suas definições, um artista. Ficou famoso por dar vida às criaturas mais horripilantes da sétima arte. Chaney foi apelidado de O Homem das Mil Faces. Ele próprio criava suas próprias maquiagens, e com seu incrível talento, dava vida aos seus personagens, tais como Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame, e o famoso, o Fantasma da Ópera. Então, podemos dizer que Lon Chaney tinha 1000 faces. E o Sol? Quantas faces tem? Sem medo de errar, podemos afirmar que ele tem muito mais do que Lon Chaney. Na realidade, o Sol tem mais faces do que todos os atores, de todas as épocas, juntos. São infinitas as faces do Sol. Por quê? Porque depende do filtro, isto é, do comprimento de onda que usamos para vê-lo. Em cada comprimento de onda que escolhemos, vamos ver situações e regiões distintas. Esta imagem, por exemplo, mostra diferentes faces do Sol, cada qual relativa a uma região, com características físicas diferentes. Todas essas faces são decorrentes da energia produzida em seu núcleo, e das condições físicas da matéria local. É bom lembrar que essas imagens são registros instantâneos da realidade. O Sol é muito dinâmico, e o magnetismo é um dos principais agentes responsáveis por esse dinamismo. Assim sendo, vamos falar um pouco sobre magnetismo, antes de discutirmos os seus efeitos no Sol. Até o ano de 1800, os fenômenos elétricos e magnéticos eram vistos como forças diferentes e dissociadas. A partir de então, os trabalhos destes 4 pesquisadores fizeram nascer o eletromagnetismo, ou seja, o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. Como o nosso objetivo é falar do Sol, não de eletromagnetismo, vamos mostrar, apenas, a relação entre eletricidade e magnetismo, repetindo o experimento de Oersted. Vamos ver o que acontece com a agulha da bússola, quando ela está próxima de corrente elétrica. Veja. A corrente elétrica produz magnetismo, ou seja, faz surgir uma força magnética que move a agulha. Agora, vamos inverter o processo, oscilar um ímã permanente perto de uma espira de fio de cobre. Veja. O campo magnético variável, representado pelo pêndulo com um ímã, induz uma corrente elétrica na espira, e acende o LED. Conclusão? Eletricidade e magnetismo estão, intrinsecamente, ligados.
No caso da Terra, o movimento do núcleo de ferro líquido cria corrente elétrica, que induz um campo magnético. No caso de Júpiter, é a movimentação da camada de hidrogênio sob alta pressão, que gera corrente elétrica e induz um campo magnético. No Sol, é o gás superaquecido, conhecido como plasma, que gera o campo magnético. Ao se moverem, os elétrons e íons do plasma criam naturalmente campos magnéticos. Mas, voltando ao caso do Sol. De maneira bem simplificada, vamos admitir que o Sol seja composto de interior, superfície e atmosfera. Ele é uma esfera gasosa, composta, aproximadamente, de 78,5% de hidrogênio, 19,7% de hélio, 0,86% de oxigênio, 0,4% de carbono, 0,14% de ferro, e frações ainda menores de outros elementos químicos. Ele tem todos os elementos químicos que estavam presentes na nebulosa solar primitiva, da qual ele e os demais corpos do Sistema Solar foram feitos. Então, sendo uma esfera gasosa, como é possível falar em superfície do Sol? Em raio do Sol? Em interior, superfície e atmosfera? Nós podemos dividir o Sol em regiões, porque ele não é homogêneo. As condições físicas mudam significativamente do núcleo até a atmosfera. A superfície do Sol é chamada fotosfera, que significa a esfera de luz. Essa região solar é relativamente fina, com, no máximo, algumas centenas de quilômetros. Mas, ela é densa, algo como 0,2 gramas por metro cúbico. Para os padrões do nosso cotidiano esse valor é muito pequeno, mas essa densidade é suficiente para impedir que vejamos diretamente o que está abaixo da fotosfera. Na prática, a fotosfera é a face que vemos daqui da Terra, por exemplo, quando o Sol está próximo do horizonte, no amanhecer e no anoitecer. Medir o raio solar não é tarefa simples porque o Sol é gasoso. O valor do raio vai depender dos parâmetros físicos que se admite. Porém, seu valor é próximo de 696 mil quilômetros. Abaixo da fotosfera, fica o interior solar. Podemos dividi-lo em 3 camadas concêntricas bem distintas. No centro, está o núcleo, o local onde ocorre a fusão nuclear do hidrogênio. Nele, as condições são extremas. Temperatura de quase 15 milhões kelvins. Densidade de 150 gramas por centímetro cúbico, ela é 150 vezes maior do que a densidade da água. Pressão, 350 bilhões de vezes maior do que a terrestre no nível do mar. Não fosse assim, não haveria fusão do hidrogênio, e o Sol não seria uma estrela. Toda a energia produzida no núcleo tende a se propagar para cima. Ou seja, para a fotosfera. A camada logo acima do núcleo é definida como região radiativa. O nome vem de radiação. Nessa camada, a energia, na forma de luz, ou seja, na forma de fótons, é rapidamente absorvida pela matéria do meio, que acaba reemitindo essa energia em direção aleatória. E assim, o processo se repete inúmeras vezes. Portanto, a energia do núcleo passa pela matéria da região radiativa através do processo de absorção e reemissão. A camada radiativa tem cerca de 3/4 do raio solar. No último quarto de raio solar, está confinada a camada convectiva. Aqui, a energia vinda do interior é transportada por convecção. Convecção é o mesmo processo que ocorre quando nós fervemos um líquido, como água, óleo,
e outros. Ou quando a atmosfera terrestre transporta o calor das regiões quentes, que são aquelas próximas da superfície, para as regiões frias, que são as partes elevadas da atmosfera. Ou seja, na camada convectiva, a energia é transportada pela matéria em movimento, diferentemente do transporte radiativo. Uma observação oportuna. O termo radiativo é diferente do termo radioativo. Radioativo refere-se ao processo de emissão natural de energia por alguns átomos instáveis. O termo começou a ser usado quando Marie Curie, física e química polonesa, mas naturalizada francesa, conduziu pesquisas pioneiras sobre a atividade espontânea do elemento químico rádio. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, e a única mulher a ganhá-lo 2 vezes. Mas, voltando ao assunto de nosso interesse principal, o Sol. Embora não seja tão espessa, a camada convectiva apresenta grande atividade. Por conta do movimento convectivo, o magnetismo associado ao plasma solar se intensifica, e sua estrutura torna-se complexa. Campos magnéticos fortíssimos dominam essa região. Eles são os motores da atividade solar cíclica, e de estruturas extremamente energéticas, e, não raramente, explosivas. Toda a atividade magnética do Sol se origina na camada convectiva. Uma das consequências mais evidentes do magnetismo solar são as manchas solares, vistas na fotosfera. A textura granulada da fotosfera é decorrência da convecção. Na realidade, o que vemos é o topo das células convectivas. O material quente que vem do fundo sobe pelo centro da célula, e o material frio da superfície desce para o fundo pelas bordas da célula. A temperatura média da fotosfera é 5.800 kelvins, que equivalem a 5.527 graus centígrados. As manchas são escuras porque elas estão a temperaturas mais baixas do que a fotosfera. A parte central da mancha é chamada umbra. Sua temperatura é aproximadamente 4.500 kelvins. A temperatura da parte periférica da célula, chamada penumbra, é cerca de 800 a 1.000 graus mais elevada do que na umbra. Por isso, o contraste com a fotosfera é menor. Afinal, por que existem manchas na fotosfera? Forças magnéticas dificultam a convecção do calor para a superfície, bloqueando a subida dos gases quentes. Por conta disso, a temperatura das manchas é mais baixa do que a temperatura da fotosfera. Esse contraste de temperatura provoca a diferença de brilho entre a mancha e a fotosfera. Nesta animação é possível visualizar esse mecanismo. Como as manchas estão associadas a campos magnéticos intensos, elas surgem em pares, e com polaridades invertidas. Se uma mancha tem polaridade magnética norte, a outra tem polaridade magnética sul. Sobre essas manchas solares polarizadas, surgem arcadas magnéticas. Quanto mais intenso for o campo magnético da mancha, maior será a arcada magnética. Pode-se imaginar uma arcada magnética como um tubo magnético curvado, por onde circula o plasma solar. Imagine uma mangueira, por onde passa água. É algo similar. A mangueira é feita de plástico maleável. A arcada magnética é feita de campo magnético. Mas, exatamente, do que é feito esse plasma que circula dentro do tubo magnético? Plasma, também conhecido como o quarto estado físico da matéria, é um gás superaquecido.
A elevada temperatura dissocia os elétrons dos núcleos. Ou seja, plasma é matéria quente, dissociada, formada de elétrons e núcleos, eletricamente neutra, que interage com o campo magnético. Por interagir com o magnetismo, o plasma circula dentro desses tubos magnéticos, sem escapar. Os eventos são violentos. Mas a beleza é imensa.